Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou contar para vocês um pouco da minha jornada no mundo das startups, as minhas maiores lições e a minha história com o aplicativo Evoluiapp. Roda a vinheta aí, editor! Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sinto que contar um pouco da minha história pode inspirar outras pessoas, principalmente para quem é do público das startups. Atualmente eu sou líder de comunidade do CID, que é um órgão de fomento do governo de Minas, então acredito que tem muitas lições que eu poderia compartilhar com vocês. Primeiro, se você é novo aqui no canal, se inscreve. Estou sempre fazendo vídeos sobre saúde, sobre biohacking, sobre inovação, sobre startups. Para quem não sabe, no ano de 2016, perdão, eu tive uma startup que chamava Evoluiapp. Eu era profissional de educação física, para quem não sabe, eu me formei em educação física. Sempre tive uma história voltada à inovação, empresa júnior. E aí, durante um tempo, eu trabalhava numa academia e eu sempre me incomodava pelo fato das academias a gente ter um impacto para pouco mais de 30 pessoas. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pereira, sou personal trainer. Estou aqui hoje em Capitólio, sentindo, escutando esse som maravilhoso aqui agora, sentindo um pouquinho de natureza no carnaval, dar uma descansada na mente e no corpo. E é isso aí. Valeu. Então, a partir daquele momento ali, em uma viagem de negócios, inclusive para um dos eventos da Fundação Estudar, eu tive uma ideia de fazer um aplicativo, mas imaturidade total, não entendia nada do mundo das startups, não existia nada também, né? O mundo das startups ainda era muito novo, não se falava sobre Venture Capital, nem Venture Builder. Simplesmente eu tive uma ideia de aumentar o número de impacto meu, que até então eu trabalhava como profissional de educação física e personal trainer para 30 pessoas. Eu só queria impactar as pessoas ali porque eu achava que em termos de escala era muito pequeno. Na época eu estava fazendo MBA em Gestão e Estratégia de Negócio na UNA, fui até garoto propaganda por conta dessa ideia de startup. Na época, a criação da startup ela veio junto da criação do primeiro ecossistema que eu pude ter o contato, que foi o Santa Helena Valley em Sete Lagoas, que é a cidade de Natal, minha cidade. E aí, em 2016, eu juntei dois amigos. Eu tinha uma planilha de desafios de bem-estar que eu queria compartilhar com as pessoas, que eu entendia que aquilo ali poderia impactar as pessoas em termos de atividade. E então eu peguei um dinheiro emprestado, usei um pouco do dinheiro que eu tinha, que não era muito. Eu contratei inicialmente uma pessoa que depois veio a ser meu sócio na startup, e aí eu desenvolvi. Naquela época não tinha muito material para estudar, não tinha pessoas, pouco se falava sobre startups, né? No Brasil o conhecimento ele não é compartilhado, só depois, então foi tudo na busca mesmo. O ecossistema São Pedro Vale em Belo Horizonte estava começando a amadurecer, e aí a gente criou a solução, criei a solução, já cometi vários erros. Isso é uma primeira dica que eu dou para você, se você ainda quer criar startup. Não é fácil, é um preço que você precisa pagar, muitas vezes o preço é muito caro, porque exige dedicação, exige foco. O próprio Rodrigo Cartacho, Gustavo Caetano, que possuíram startups, eles falam, você precisa dedicar 120%, é um desequilíbrio que você precisa ter na sua vida. Então é muito difícil, realmente. E aí a gente cometeu vários erros. Primeiro, um erro que uma startup não pode cometer é você criar uma startup baseado na sua opinião, no que você acha que as pessoas precisam. Não, você tem que criar um negócio a partir do que as pessoas precisam. E aí você precisa ou perguntar para elas ou entender sobre comportamento humano. Hoje eu consigo ver isso. Então você não cria uma startup
a partir do que você acha que as pessoas precisam. Você precisa criar um negócio do que as pessoas precisam. Sejam eles negócios inovadores, sejam eles negócios que apliquem de fato uma solução para um problema. E aí a gente construiu a solução, criamos o MVP, a primeira solução, só que nós cometemos um erro. A solução inicial ela já estava muito bonita. A gente não colocou ela para rodar, a gente não colocou para as pessoas. E aí, logicamente, no primeiro momento você vende para pessoas da sua família, para pessoas que são seus amigos, e aí é uma regra do Steve Blank. Você não pode vender, a sua solução tem que ser vendida para pessoas que não conhecem sobre você, não sabem da sua história. E essa estratégia inicial de já investir, de já fazer um MVP, de já criar um aplicativo, ela não foi acertada. Só que durante o processo a gente cometeu mais um erro, que foi o quê? Eu trabalhava numa academia, dava personal, os meus outros sócios tinham seus próprios trabalhos e a gente resolveu ficar full time de uma vez, todos eles. E aí também foi o terceiro erro cometido, porque quando você tem um negócio, e aí trazendo uma frase do Max Oliveira, que é da Max Milhas, você tem que ficar até no limite, você não pode mudar, seu trabalho tem que te sustentar. E aí, gente, acordei muito cedo, tá? Então me perdoem. Você não pode sair do seu trabalho CLT até que o seu trabalho da startup possa te pagar. É o que você precisa fazer, até no limite. E isso é uma transição difícil, que hoje eu vejo que muitos venture capital, muitos fundos, isso é um ponto a ser avaliado, porque eu já trabalhei num fundo de investimento. Isso é um ponto a ser avaliado. Então assim, a gente cometeu vários erros e aí começou a faltar dinheiro para todos. E aí, dentro de uma solução de startup, até que você descubra o market fit, demora. Então, você precisa ter um colchão, você precisa ter um fundo, né? Por isso que empreender não é fácil. Você precisa criar uma solução que resolva de fato um problema, e no caso, a solução nossa, que era o Evolui App, era um aplicativo de bem-estar com desafios para gerar desenvolvimento e melhora da saúde das pessoas. Então era um marketplace, era uma bagunça de ideias, né? Logicamente, a gente estava indo pelo nosso feeling, não pelo que as pessoas precisavam. Inclusive, eu cheguei a fazer até uma tatuagem na época, dentro dessa ideia, para você ter ideia do grau, o quanto eu estava envolvido. E aí começou a faltar dinheiro na startup, os membros começaram a não entender qual que é a ideia da startup, startup morreu. E aí que tá, porque aí a partir desse caminho foi quando a minha jornada começou, porque eu tinha colocado muito dinheiro, eu tinha colocado muito esforço físico, mental, espiritual, todo tipo de esforço, enquanto que os meus antigos sócios, eles também colocaram energia, mas não quanto eu estava, né? E aí, depois que acabou, eu fiquei com um elefante branco gigantesco, uma tatuagem no braço e uma dívida. E aquilo ali era só o início da minha jornada, não que hoje seja o fim, mas era o início de um grande aprendizado. Hoje eu vejo que a solução, ela poderia ter sido vendida, ela poderia ter sido investida, porque na época o Venture Capital estava começando, talvez se a gente tivesse, lógico que é o se, né? É o se a gente tivesse talvez resistido mais, né? Se eu não me engano era o segundo ou terceiro seed, hoje são 7 seeds, né? Então a gente poderia talvez ter captado o recurso, ter trago talvez pessoas mais maduras para o board. Logicamente, hoje, com a minha cabeça de quem já trabalhou num fundo, de quem trabalha com comunidade, com aceleração, de quem já morou em Floripa, de quem já morou em São Paulo. Então, hoje eu tenho muita sabedoria em entender sobre isso. Só que na época eu não tinha esse entendimento, eu era simplesmente um educador físico que gostava muito de empreendedorismo, de negócios, que tinha experiência de empresa júnior, mas eu era muito júnior.
Eu não era sênior para entender o processo que deveria ser feito ali. E é um caminho muito duro ser CEO, ser dono de uma startup. Você tem que ter muito tesão, você tem que estar muito afim de fazer. E como na época aquilo ali estava me matando, né? Porque eu estava muito triste, a gente fica muito depressivo, né? Geralmente os startupeiros são as pessoas mais doentes que eu vejo, principalmente aquele que não virou, aquele que vendeu sua startup, aquele que não conseguiu faturar ainda do que precisa. São pessoas que se sacrificam muito, sabe? Inclusive, se você está vendo esse vídeo e você está passando por isso, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar com alguma estratégia. E aí eu entrei num processo meio depressivo, né, de não aceitação, que a startup tinha acabado, os meus antigos sócios seguiram a vida deles, e eu fiquei com um grande elefante branco, com uma dívida, meu nome sujo. E aí dentro desse processo, tem um amigo meu que me falou que fora do Brasil, eles estavam falando muito sobre biohacking. E aí numa tentativa quase desesperadora, né, que quando a situação é desesperadora, você toma medidas desesperadas. Eu mudei o aplicativo para ficar desafios de biohacking, muito, muito. Hoje a gente tem o JJ e outras pessoas falando de biohacking, assim como eu, agora, então, muito. E é uma coisa que eu comecei a entender, viu, gente? Se você do outro lado é um visionário, você tem duas opções. Ou você trabalha para ser o executor, ou você encontra um sócio que aceite ser o executor. Por quê? As pessoas são vaidosas, as pessoas elas não querem ser executoras, as pessoas querem ser os visionários. Inclusive eu era essa pessoa. E aí eu comecei a entender que você só tem essas duas opções quando você é empreendedor. E gente, façam contratos, façam vesting, não deixem de assinar contratos, não deixem de... Por mais que, logicamente, que eu continuo tendo amizade com esses meus antigos sócios, só que a gente escolheu acabar a startup, porque senão a amizade acaba. E isso é muito difícil, porque quando você está num negócio desse, são muitas questões que envolve, sabe? Então estou falando esse vídeo aqui puramente para compartilhar um pouco da minha sabedoria, porque quando você trabalha nos fundos de investimento, você vê o outro lado da moeda. Você vê que ser um startupeiro não é fácil. Ser uma pessoa que cria uma solução para mudar o mundo não é fácil. E é quase como um futebol. Poucas pessoas chegam ao auge, poucas pessoas são os jogadores contratados para a Europa. Então não se engane, se você é do mundo das startups, não caia nesse erro. Então, dentro dessa minha história, eu me adaptei, eu aceitei esse fracasso, porque, gente, não tem fracasso que pague sua saúde mental, mas o fechamento de qualquer negócio é muito doloroso, é muito doloroso. É muito mais doloroso que um término de relacionamento, sabe? Porque quando você cria uma ideia, cria um negócio, você quer que o mundo todo veja, só que o negócio ele não vira. E quando ele não vira, mais do que o sentimento de fracasso, é a dor de algo que você criou que não vai para o mundo. Isso é muito doloroso. Então, eu super entendo, mas às vezes é importante desistir. Às vezes você precisa desistir, você precisa abrir mão para que outras coisas possam vir. E foi o meu caso. Depois de terapia, de muita busca também, biohacking pra caramba, eu passei a ficar obcecado em entender mais sobre mim, a entender mais sobre a minha história, sobre a minha missão, sobre o meu propósito. E aí quem quiser pode até ver o vídeo que eu falo da minha experiência da ayahuasca e cacau, entre outras coisas, que foi meu auge dessa minha obsessão por entender quem é o Thiago. Mas falando especificamente da startup, para um vídeo não ficar muito grande, depois que acabou o Evolui App, eu fui convidado pelo governo de Minas para ser agente de inovação, eu passei a ser convidado para participar em rodas de inovação, em comunidades de inovação que estavam sendo criadas.
Então, eu abri mão de algo muito doloroso, que foi a startup, e passei a caminhar nas comunidades de inovação e entender sobre o processo de conectar, de criar negócios, porque realmente eu havia trilhado um caminho das startups e sofrido muito com isso e aprendido muito, porque o fracasso ele é um professor muito melhor do que o sucesso. Porque quando você fracassa em algo, você erra. E aí no Brasil, logicamente, o fracasso ele não é valorizado, mas o erro fora do Brasil ele é valorizado. Então você passa a aprender, você passa a ter sabedoria, porque você coloca conhecimento em prática e vira sábio. E é uma das coisas que eu amo ser, que é poder contribuir e ajudar as pessoas. Então, resumidamente, se você quer ter uma startup, primeira coisa, olhe para a dor dos clientes. Não olhe para o seu ego, não olhe para o seu desejo. Você não vai realizar nada, porque você tem que realizar soluções para problemas da sociedade e não para o seu ego, para a sua vontade. Logicamente que esse material ele ainda existe. Hoje é possível você baixar minha planilha de desenvolvimento bem-estar, de frequências, de energia, enfim, são assuntos que eu posso abordar em outros vídeos, mas ficou o ensinamento do Evolui App e ficou a ideia de que você pode sim evoluir todo dia pelo menos 1%, seja no aspecto de conhecimento, seja no aspecto físico-mental. E o biohacking ele foi uma ferramenta muito, muito elegante, muito interessante, logicamente sem obsessão, gente, porque nada em excesso é bom. Com relação à startup, houve muito aprendizado e hoje, como mentor, como uma pessoa que está no meio das startups, eu sempre falo, você precisa ter um market fit, você precisa fazer uma solução que resolva um problema, você precisa entender que o negócio ele precisa girar rápido, ele precisa faturar rápido no Brasil, porque, como diz um CEO da Sequoia, do fundo de investimento, no Brasil a startup tem que respirar debaixo d'água. Então isso é um pouquinho da minha história, participei de muitos eventos, conheci muitas pessoas, eu me considero uma pessoa que tem uma sabedoria com relação a startup. Eu vejo que se eu tivesse que criar um novo negócio, eu teria uma sabedoria muito diferente. E nesses 16 minutos é o que eu compartilhei com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com dúvida com relação a essa minha história, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em receber. Valeu, pessoal. Muito obrigado.